agora, pedir para que a segurança acompanhe até o plenário, o senhor Isaías Borges Santana. Tudo bom? Boa tarde. Qual foi a sua relação na campanha da deputada Ana da Oito? Eu fui coordenador geral da campanha. O senhor foi coordenador. Isso. Gostaria de perguntar também como que foi o trabalho, se teve bastante recurso, se foi uma campanha com pouco recurso, a campanha da deputada. Presidente, a deputada me convidou para mim participar da campanha dela. No início tinha totalmente nada. Totalmente nada. Na realidade não tinha nada mesmo. Na época, naquela eleição, a Ana tinha apenas um golzinho, acho que, se não me engano, do esporte. É o que ela tinha para andar na época. E ela foi me convidando e eu analisando, até porque tinha poucas pessoas a ajudar ela naquela época lá. E até porque tinha saído uma pessoa no município também, tinha 2 candidatos que era ela e na época o seu Laerte também, uma pessoa bastante forte, situação financeira boa. Então, nesse motivo, as pessoas do município, os políticos, as lideranças, todos choveram para cima do Laerte na época. E ela conseguiu trazer um irmão meu primeiramente, e isso já tinha começado a eleição, aí uns 10 dias da eleição. E no convívio dela com meu irmão todos os dias direto chamando, falando, não, vamos ajudar a mulher, rapaz, a mulher tem chance, está lá. E ela sempre vinha falar comigo também, ligando, aí resolvi ir lá na casa dela no sítio e fechamos um compromisso de lá para cá. Até porque eu fui o único político na região, até naquela época eu era vereador, tinha acabado de ganhar também uma presidência da Câmara para assumir só no ano seguinte também. E o que acontece? Então, eu assumi esse compromisso de coordenar a campanha e ajudar ela. E uma campanha realmente zero. Começou uma campanha zero. Essa é a realidade. Quantas pessoas vocês tinham trabalhando na campanha da deputada Ana da Oito? Presidente, como eu falei para o senhor, no começo, totalmente quase ninguém. Era eu, minha família, a família dela, algumas pessoas que conviviam com ela no meio dela, família também, algumas pessoas que já vinham há vários anos, tipo o doutor Reginaldo tinha 10 anos acompanhando ela ali, e vinha naquela influência pequena, mas tinha um certo reduto pequeno. E através disso aí, fomos juntando algumas pessoas, e logo após, depois dela apresentar o Beto, que a coisa começou a fluir de verdade, que com dinheiro vem gente. Foi ela que apresentou, o senhor conhece então o seu Beto Baba? Conheço. Foi ela que apresentou o seu Beto Baba para o senhor? Através dela que eu conheci o Beto. O seu nome foi bastante referido aqui nas testemunhas de defesa da deputada Ana Oito, eles sempre citaram que quando precisava de recurso, era o senhor que buscava recurso aqui em Porto Velho para poder fortalecer e pagar as contas da campanha. Isso é verídico? Negativo, presidente. Até porque o candidato era ela, não era eu. Se eu tivesse esse poder todo, quem sairia candidato era eu. Uma chance daquela não ela, não era eu que sairia. Mas, através dela, eu conheci realmente o Beto, que fizeram esse acordo que tanto falam por aí, é um acordo de verdade mesmo, não é de mentira, não é de brincadeira, isso é verdade mesmo. E foi feito esse acordo, e de lá para cá começou a cair muito dinheiro mesmo. A campanha começou muito fraquinha, mas a partir que entrou o Beto, o negócio fechou de dinheiro e foi muitas pessoas contratadas, muitas mesmo. Por exemplo, Nova Mamoré foi mais de 30 pessoas, em Guajará-Mirim também mais de 30, na BR tinham quase 30 pessoas contratadas, inclusive foi voto para tudo quanto é lado na BR, então essa é mais ou menos as pessoas. E todas essas pessoas, 80% dessas pessoas, Excelência, 80% dessas pessoas foi contratado, foi pegado o CPF, todo mês que pagava essas pessoas, 2 meses que foi pago, todo mundo assinava recibo. E 80% desse recibo eu deixei na mão da Polícia Federal, onde eu digo meu depoimento, está tudo com eles. Os recibos estão na mão da Polícia Federal, eu deixei lá. Então o acerto, o recurso que vinha do senhor Beto Baba ia direto para a mão da deputada Ana da Oito. Presidente, o Beto, na época, foi feito um acerto de 150 e alguma coisa de R$1.000, no primeiro acerto que foi feito.
Só que o dinheiro todo gastado foi quase aproximadamente R$400 mil. Foi bem mais do valor que está no papel. Porque o negócio começou a fluir e quando chegou 150 mil, 150 alguma coisa, quase 160 mil reais que mandou, ele não pegou esse dinheiro e deu numa caixa de papelão ou numa maleta, não. Conforme ia fluindo, tipo, e esse 150 mil ficou quase em gráfica, que todo o material era na Gráfica Norte, lá com Júnior, Gráfica Norte. Todo o material ia pegar lá. Inclusive pegava carros e carros. No primeiro dia que foi fechado esse fechamento, aí eu fiquei aqui com ela, fiquei mais 3 dias, mandei ela descer embora, né, para continuar andando lá, fazer as andanças da campanha, e fiquei esperando. Eu levei 12 carros para Nova Mamoré. Depois de ter 12 carros, uma campanha, pé no chão não tem 12 carros para trabalhar, uma campanha, 12 carros alugados. Esses carros eram alugados? Todos alugados, Excelência. Foi você que fez a prestação de conta da campanha deputada Ana da 8 também, ou foi uma outra pessoa? Presidente, foi um contador dela que já, como é o nome dele, rapaz? Ele já vem vários anos, fez a prestação de conta dela de vereadora, fez a prestação de conta dela de prefeito, quando ela saiu lá não conseguiu ganhar. Como é o nome dele? Ele trabalhou, inclusive, ele prestou serviço aqui na Assembleia. Ele prestou com ela aqui, ela já como deputada no começo. Depois ele desentendeu, porque é o costume dela mesmo, desentendeu e o rapaz não trabalha com ela mais não.